Olá, tudo bem? Vamos a mais um repasse de mensagens antigas, renovando, porque a cada dia tem novos inscritos no canal e eu já desde já eu agradeço aos novos inscritos e aos inscritos que acompanham esse canal. E eu quero falar de um versículo acrescentado, porque afinal de contas eu tenho base, o norte para que eu venha pesquisar, tirar dúvidas, chama-se Códices Sinaíticos. O Códice Vaticanos eu não tenho, porque parece que é o mesmo, mas aí fica lá negócio de catolicismo, não me interessa. Então eu pego no Google e eu olho no Códice Sinaítico e tiro dúvida quando eu tenho. E tem um versículo muito interessante, que nas Bíblias tradicionais eles usam esse versículo para falar que a pessoa deve fazer jejum e oração para que o tal da pombagira, do tranca-rua, do Exu preto velho, do Exu viludo, do Exu lodo, do Exu come sal, come mingau, do tranca-tudo, da gira-pomba, pomba-gira. Aí eles usam esse versículo aqui, tá vendo? Você tem que fazer porque está escrito. E aí a pessoa, coitadinho, pega a Bíblia no texto tradicional e vai lá e lê, olha mesmo, está escrito, olha, meu Deus, está escrito, eu vou fazer. Mas eu estou aqui para passar o meu simples e humilde entendimento para tentar te ajudar. Não estou te ensinando, eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sou pregador de evangelho, eu não sou ministro, coisíssima nenhuma. É o que eu sempre falo. No Espírito, eu e você, nós somos irmãos. E o nosso Pai espiritual é o Criador de tudo que você imagina. Feche os seus olhos e tenta imaginar Oceano, Pacífico, Índico, Atlântico, cachoeiras, Everest, céus, terceiro céu, onde são só águas, os planetas, as tecnologias, a inteligência, tudo isso é criado pelo nosso Pai, pelo Pai do nosso Espírito. Então, olha quanto poder como é poderoso o nosso espírito, mas nós não sabemos. Olha, essa carne você pode preparar ela com estudos, com pesquisa, com cursos superiores, pós-graduação, doutorado, mestrado. Aí você deixa ela mais ou menos pouquinho, vai, 10, 15% ali que você usa da sua capacidade. Agora, o nosso espírito é o de Deus, o que está em nós é de Deus. Então, imagine quão poderoso é o nosso espírito. A pessoa, se a gente soubesse, né? Se a gente soubesse usar ele, né? Como convém, falar, não, eu quero a transformação, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Será que é por isso que Jesus falou que se você tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, você consegue mover montes, sai daqui, monte vem para cá? Será que é isso que ele quis dizer? Ele não quis dizer aquilo na nossa carne, mas ele quis dizer no espírito. O quão poderoso é o espírito do ser humano que está nele, mas que nós não sabemos usar. Quem sabe um dia, né? Mas a gente aprende a usar ele, né? Por enquanto tá bom demais. Por enquanto não vou reclamar, não. Porque só a paz, o amor e o conforto que ele coloca em nossa mente para mim, já tá bom demais. Nu eu vim e nu voltarei. É o que eu tenho para mim, tá? Se eu tiver alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, se eu tiver alguma coisa, tudo isso vai ficar, não vai resolver porcaria nenhuma. Tá bom? Então, um versículo apenas faz um estrago na mente de umas pessoas, dos religiosos, que é muito terrível. Um versículo apenas. Aqui está ele, ó. Deixa eu ler ele. Eu quero ler primeiro num texto tradicional. Deixa eu colocar aqui na Almeida Corrigida Fiel, um texto tradicional. Esse versículo aqui. É Mateus, capítulo 17, versículo 21. No texto da Almeida Corrigida Fiel. Veja que não tem informação nenhuma, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Veja que isso daqui, Jesus e Yeshua, se ele disse isso, eu vou mostrar para você que o porquê que eu tenho dúvida se ele disse isso, foi para os judeus. Porque oração e jejum foi mandamento dado para os judeus. Não foi dado nenhuma lei para o povo gentil fazer oração e jejum. E mais 611 itens, não foi dado nenhum. Esses mandamentos, essas leis de praticar a oração e jejum, era para os judeus israelitas. Aí os gentios, sempre hoje em dia, dentro dessas sinagogas que eles chamam de igreja, eles praticam oração e jejum, se passando por judeu, se passando cumpridores da lei. Mas o fim da lei foi Cristo. O fim da lei foi o tetelestai.
Vamos colocar que o fim da lei foi no ano 70, porque o Tetelestai ainda sobrou o símbolo maior da lei, que foi o templo em Jerusalém. E o templo caiu no ano 70, o símbolo maior da lei. Então vamos colocar que o final da lei foi a volta de Cristo no ano 70. Foi o final da lei. De lá para cá já se fazem quase 2000 anos e estão por aí dentro dos templos praticando oração e jejum, coisa de judeu. Coisa de judeu. Claro que para você, um religioso, acreditar nisso é difícil, mas um dia você vai entender isso. Oração e jejum. Tá, então nesse texto aqui. Aí vamos na Almeida, na ARC também, a tradicional. Almeida, revista e corrigida. Veja. Mas esta casta de demônios, essa aqui coloca até o Daimons, aqui, ó. Mas esta casta de espíritos imundos, aqui respeitando o que significou espíritos imundos em Deuteronômio 28, do versículo 15 em diante, então a gente entende-se que, mas esta casta de espíritos imundos não se expulsa senão por oração e jejum. Por que espíritos imundos? Porque foi a forma de maldição para os judeus, para os israelitas que receberam as leis dadas a Moisés, e os que não cumprissem as leis à risca teriam perturbação de espírito. Vai lá no versículo 28 de Deuteronômio 28, que você vai ver isso. Espíritos imundos. Daimons. Daimon kakos e daimon mais. Daimon kakos, espírito mau, e daimon é mais quando o espírito é bom. Quando está o seu espírito, você está lá no ônibus segurando, um exemplo, tá? Aí vem alguém, pisa no seu pé e solta aquele bafão de peixe azedo na sua cara. O daimon, o espírito seu que estava no espírito mais, vai para o espírito cascose e coisa. Você já tem vontade de pegar ele no pescoço, jogar ele para fora do ônibus, e essas coisas aí. É mais ou menos isso. Tá, mas eu quero entender que nesse versículo 21 de Mateus 17 não tem nenhuma observação. Aí eu vou aqui para o texto da King James Fiel. Essa é boa, porque ela é fiel, assim eles falam, né? Veja, Mateus 17, 20. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e jejum. Oração e jejum. Também não tem orientação. Agora vamos para as que já começam a ter alguma informação desse versículo aqui. NVI, Nova Versão Internacional. Mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Aqui nós temos o número 80, que é a observação. Vamos ver o que fala? Vários manuscritos não trazem o versículo 21. Já começou a falar. Esse versículo aqui, eu vou te mostrar que ele foi acrescentado. Vamos na nossa Almeida Revista e Atualizada. Depois eu vou na NAA. Aqui, ó. Almeida Revista e Atualizada 2010. Aqui já tem a... Meu Deus, como que é o nome disso aqui? Agora esqueci. Tem esse símbolo aqui, esqueci. Colchete, parênteses, colchete, chave aí. Bom, tem esse colchete aqui, aqui. Mateus 17, mas esta casta não se espere senão por oração e jejum. O que significa esse colchete no início e o final do colchete? Significa o que aqui, você que já está adiantado? Significa que esse versículo foi acrescentado. E na Nova Almeida Atualizada, que aqui nós mais gostamos, que eu gosto mais, é a NAA, está assim. Veja, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Tem um númerozinho 1 aqui, vamos ver que observação que tem aqui. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Ou seja, nos textos lá do início, o Códice Sinaítico ele é datado até o ano 200 depois de Cristo. Ano 200. Esses acréscimos foi colocado lá pelo ano de 1914, 1945, acho que foi isso. Parece que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, 1945. Foi achado os manuscritos nas cavernas lá em Qumran, que chamam manuscritos de Mar Morto. E aí foram achados esses manuscritos nas cavernas e foram acrescentados. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito no que foi lá no ano 200. No ano 200 eu acredito. Agora, eu acreditar que depois de 1.700 anos depois eles veem achar isso, 1.700... Aí pronto. Mas eu tenho porquê, pelo menos nesse versículo, eu tenho porquê não acreditar que esse versículo foi acrescentado. Claro que eu tenho. Eu vou mostrar para você o porquê que eu acredito que esse versículo foi acrescentado.
Não foi achado em montanha de Qumran, porcaria nenhuma. Então veja que a mais completa é a NAA, que ela, além de colocar o colchete, ela ainda explica direitinho. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Então a religião usa isso aqui para falar, tá vendo? Tem que orar e jejuar para o demônio sair da sua vida. E o demônio não sai nunca. Cada dia o filho dela tá mais na droga, a filha na prostituição e por aí. Práticas carnais, que eu não vou falar aqui as centenas de coisas que é. Ela mesma vai para chamada igreja, volta com fofoca, com desgraceira, com tudo de ruim. E fica aí, orando e jejuando, orando e jejuando. Por que eu acredito? Deixa eu mostrar primeiro aqui. Aí nós vamos lá no Códice Sinaítico, tá? Vamos lá no Códice Sinaítico e vou mostrar ele para você. Aqui está ele, ó. Veja. Deixa eu colocar aqui, ó, mexendo ele. Aqui é o original. Isso aqui está numa biblioteca na Inglaterra, esse Códice Sinaítico. Tá aqui, ó. Você também pode mexer aqui, ó. Aqui nessa pequenininha aqui, onde você quiser. De Gênesis até Malaquias, se você ver, você fica assustado com esse códice. São só fragmentos que tem de Gênesis, Isaías, só fragmentos. Eu, para não entrar em debate, sabe, mas eu cá com meus botões, da onde eles acharam tantas palavras, tanta história para preencher o livro de Gênesis? Mas não é isso não é isso. Outra hora a gente fala isso. Eu quero saber do versículo 21, que aqui está ele, ó. Aqui, ó, versículo 21. No Códice Sinaítico. Sem verso. Ou seja, no Códice Sinaítico existe o versículo 20 e o 22. Mas o 21 não existe, meu irmão e minha irmã. Não existe no Códice Sinaítico. Aí eles dizem que foi acrescentado, porque foi o manuscrito do Mar Morto, que foi achado em 1900 e bolinha. Aí eles acrescentaram no texto bíblico. Você acredita nisso? Eu não acredito, me desculpa. Me desculpa. Aí vem Agora, vamos lembrar o irmão Geraldo, meu querido irmão Geraldo, que está lá na graça, mas o Evangelho Eterno, claro que ele conhece. Ele só não pegou o jeito do Evangelho Eterno ainda. Mas Geraldo é especial demais. Ele fala assim, desceu fresquinho. Eu vou falar, fluiu fresquinho. Se foi achado esse acréscimo em 1900 e bolinha, como que a King James Fiel 1611, ela já tem esse versículo aqui. Só se esse 1611 não significa o ano 1611, eu não sei. Não sei o que significa isso. Claro que vai entrar um aqui, vai me chamar, pode me chamar de burro, se você quiser. Eu não entendo, porque eu não vou atrás dessas informações. Mas eu acho que King James Fiel significa 1611, eu acho que é porque foi no ano 1611 que eles começaram a mexer com isso, eu não sei se foi isso. Mas e outras bíblias que a gente vê? Almeida, João Ferreira de Almeida, 1700 e pouco, 1800 e pouco. E ela tem esse texto aqui já. Que história é essa? Então quem está mentindo? O acréscimo de 1900 e pouco? Ou essas bíblias que quer dar uma de tradicional e coloca que ela foi criada lá em 1700, 1800 e pouco? Sendo que foi achado somente, dizem que foi achado isso. Veja aqui outra informação desse Códice Sinaítico aqui, que é sobre o Códice Sinaítico. Eu acredito nele. Você pode falar, mas isso daí... Mas é o que eu tenho para acreditar nele, que ele é o mais antigo. O que é o Códice Sinaítico? Aqui, ó. Deixa eu ler para você aqui. Ó. Veja. Códice Sinaítico. Um manuscrito da Bíblia cristã escrito em meados do século IV. O que é meado? Meio. Não é o ano 200? Eu acho que o meado foi no ano 200. Contém a mais antiga cópia completa do Novo Testamento cristão. O texto original Koiné e o Antigo Testamento na versão conhecida como Septuaginta, que foi adotada pelos primeiros cristãos de língua grega. No Códex, o texto da Septuaginta e do Novo Testamento foi fortemente anotado por uma série de antigos corretores. A importância do Códice Sinaítico para a reconstrução do texto original da Bíblia cristã. A história da Bíblia, história da produção de livros ocidentais. Então, aqui está a história, quem é o Códice Sinaítico. Foi datado à metade do quarto século. Então, ano 200. Eu acho que é isso. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui fala que, na Bíblia tradicional, vamos colocar na Almeida Corrigida Fiel, não coloca observação nenhuma, pega aqui, mas essa caça, senão por jejum e oração. Vamos ver o que Jesus falou do jejum?
e da oração. Vamos ver o que Jesus falou? Vamos ver se realmente as pessoas têm que fazer isso mesmo? Vamos ver. Ele falou isso para os judeus, tá? Há quase 2000 anos atrás ele falou isso para os judeus. Leia comigo aqui. Lucas 5, 33, 34 e 35. Vamos ver isso aqui. Por que que eu particularmente acredito no Códice Sinaítico? E veja o que Jesus falou a respeito da oração e do jejum para os judeus. Lucas 5,33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, aqueles que condenaram Jesus? Mas os teus comem e bebem. Ou seja, os discípulos que andavam com Jesus nem oravam e nem jejuavam, cara pálida. Nem orava e nem jejuava, mesmo eles sendo judeus. Quem sempre orava ali, quem era? Era Jesus. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? 34. E ele lhes disse: podei vós fazer jejuar os filhos da... Deixa eu colocar na Nova Almeida, porque convém essas letras, essas coisas aqui, eu entendo, mas eu quero que você também entenda mais do que eu. Jesus, porém, lhe disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, olha aqui, ó, a observação aqui, ó. Naqueles dias eles vão jejuar. Então era para jejuar somente quando? Quando nos 3 dias. Sexta, eu acho que foi de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo, para dar os 3 dias e as 3 noites. Eu acho que Jesus foi pendurado quinta-feira à tarde. Mas até aí tudo bem. Então nos 3 dias que ele estaria afastado dos discípulos, eles deveriam orar e jejuar. Somente naqueles dias eles vão jejuar. Você consegue entender? Por que que quando volta... Deixa eu só pôr essa referência aqui. Aí voltando aqui. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Aí eu acredito no quê? Eu acredito no... Deixa eu colocar. Códice Sinaítico. Eu acredito que não, que foi acrescentado. Deixa eu voltar ele aqui, ó. Voltar junto comigo, porque você aprende a mexer no Códice Sinaítico. Aqui, ó. Vou aqui... Mateus aqui, capítulo, eu vou escolher aqui Mateus capítulo 17, vai mudar e vou colocar aqui no versículo 21. Vamos aqui, ó. Versículo 21. Por isso que eu acredito nisso aqui, que foi acrescentado por algum espertinho. Aqui, ó. Mateus 17, 21, sem verso. Sem verso não existe. Não existe. Ou seja, Jesus não falou para ninguém fazer nada disso aqui. Para ficar jejuando e orando. E se ele estivesse falando isso, é para os judeus. Mas como que ele ia falar para para fazer oração e jejum, se ele mesmo falou? Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias, não está mandando para sempre. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Você entende o estrago que o versículo faz na mente de uma pessoa? Aí eles ficam por aí, orando e jejuando. Olha, orando e jejuando, porque Jesus falou. Está escrito que só pode ser expulso. Não, meu irmão, não acredita. Não acredita em tudo. Nem tudo que reluz é ouro. É o que eu falo sempre. Eu falo, não acerte o seu com o meu. Pega a sua Bíblia. Eu não estou lendo com você a Bíblia, eu não estou lendo. Eu não estou mostrando. Abra a sua Bíblia e veja lá. Vamos ver se esse cabeçudo está falando a verdade mesmo. Vamos ver se está igual aqui. Abra lá. Confere. Realmente está aqui. Então, aí você achou que está escrito? Aí quando acabar o vídeo, você vai, arruma uma sombra, um lugar e vai refletir em cima daquilo. Vai ali estudar aquele lá, se tem sentido ou não. Que sentido que tem aquilo? Por que que eu vou ficar dentro de uma sinagoga orando e jejuando? Por que que eu vou ficar fazendo isso? Aí você vai entender que Jesus falou que era para os discípulos orar e jejuar somente nos dias que ele estivesse. Mas no domingo ele voltou. E aí? Aí acabou. Aí já era. Aí Jesus disse lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, que estaria com eles até o fim dos tempos. E quem estaria depois, quando Jesus deixou quem? O Consolador na mente deles. Testemunhando de tudo a respeito de Deus. Testemunhando tudo isso. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Eu pensei que ia ser mensagem de 5, 7 minutos, acabou dando 22 minutos.
Mas se foi útil para você, eu peço que você venha dar o joinha, venha compartilhar, venha se inscrever, ativar o sininho e vamos em frente, lendo e procurando o entendimento racional dos escritos bíblicos, deixando o entendimento religioso de lado. Você vai crescer muito no seu entendimento, você vai ser uma pessoa que vai ter paz, você vai ser uma pessoa que você não vai temer a nada, você é uma pessoa que você sabe o seu futuro. Você sabe que o seu esse corpo, essa bola de carne, ele vai voltar ao pó e que o espírito que está em você pertence a Deus e veio do reino espiritual e vai voltar ou está no reino espiritual. Ele não se mistura com a natureza carnal. Ou seja, nós somos eternos. A nossa carne não, mas o nosso espírito, ele é eterno. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.